Olá, hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Este é o Jornal Integrado e você vai ver nesta edição. Projeto do IFES ajuda estabelecimentos comerciais da Orla de Atalaia a reaproveitar o óleo e produzir sabão. Processo seletivo do IFES terá comissão para validar cotas raciais. Você vai ver como funciona a assistência estudantil do IFES. E ainda, um zine produzido no Campus Lagarto para aproximar as pessoas da ciência e tecnologia. O projeto Cestas Culturais do Campus Glória e o coletivo Resistir do Campus Estância. Eu sou Jamile Vasco e o Jornal Integrado está começando. A gente abre esta edição com uma ótima notícia. O curso de Engenharia Civil dos Campi Aracaju e Estância receberam nota 4 de uma escala que vai até 5 em avaliação do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de 2019. O ENAD avalia o rendimento dos formandos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares, além do nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. Um projeto contemplado pela Pró-Reitoria de Extensão que ajudar os estabelecimentos da Orla de Atalaia a transformar óleo de frituras em sabão. E eu fui lá conferir. Veja na matéria. Sabia que o óleo usado na fritura de alimentos pode ser transformado em sabão? Como você descarta o óleo de cozinha que você usa em casa? Eu uso mais azeite, mas quando eu termino, eu absorvo eles com papel toalha e ponho no lixo. Eu nunca despejo na torneira, né? Na pia, né? Que é para não entupir, né? Geralmente lá em casa, acho que a maioria em geral, a gente descarta o óleo, a gente não sabe se é de forma correta, mas é mesmo jogando ou na pia da cozinha, ou se não um ralo no quintal. Geralmente no esgoto, dessa forma que a gente acaba descartando. A proprietária do Drica Tavares Buffet descobriu que reutilizar o óleo do preparo dos alimentos é uma forma tanto de contribuir para a preservação do meio ambiente, quanto para economizar com materiais de limpeza. O óleo que a gente utiliza para fritar os salgados, geralmente eu deixava no PET, ia para o lixo, ou dava a alguém, que geralmente alguém me pedia. Foi quando eu fiz essa capacitação e uma aluna que trabalha comigo através disso, começou a fazer o óleo, só que ela mora no interior. E a sogra dela, como fazia também, aí eu comecei a dar o óleo. E no início eu dava o óleo, dava também a soda, cáustica e escamas, e mandava para ela com a essência. E aí geralmente ela mandava sabão para mim. Aí nós começamos a dividir o sabão, que aqui é utilizado na lavagem de panelas, de chão, de paredes. É um sabão bom, ele tem que passar 20 dias para ser utilizado. Ele não pode ser utilizado no corpo, na verdade, né, para banho, mas pode ser utilizado em roupas. A capacitação que Adriana Tavares e alunos do IFES receberam aconteceu aqui, na sala de aula de Alimentos e Bebidas do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo do Campus Aracaju do Instituto Federal de Sergipe e fez parte do projeto de extensão Produção de Sabão utilizando resíduo de óleo dos restaurantes da Orla de Atalaia. O projeto surgiu da preocupação do professor da disciplina, Luiz Carlos Gonçalves, em destinar corretamente o óleo saturado usado em sala de aula. Primeira coisa, na verdade, é armazenar o óleo, né? Depois de armazenar o óleo, a gente guarda, a gente faz uma limpeza do óleo. Se o óleo estiver muito sujo, a gente faz a limpeza do óleo através de água sanitária, né? E a gente faz um processo de decantação do óleo. Depois faz uma mistura com soda, tem que ser uma soda 99%, né? E faz a mistura com peso, medida, óleo, soda cáustica e água. E uma essência. Reutilizar o óleo de cozinha para produzir sabão é uma forma de evitar impactos ambientais causados pelo descarte incorreto do produto. Quando a gente tem uma grande quantidade de óleo sendo lançada na rede, a gente tem questão de obstrução dessa rede. Ele causa uma crosta e isso vai entupindo os esgotos. Às vezes a gente enxerga na rua, por exemplo, uma rede estourada, esgoto vazando. Geralmente é uma incrustação, uma obstrução ali na rede. Então, para a companhia de saneamento, é um problema operacional. Além disso, tem o problema de meio ambiente quando a gente lança no óleo. O óleo tem a capacidade de poluir, tem estudos que falam 20 mil litros de água, 30 mil litros de água, 1 litro de óleo tem essa capacidade de poluição. Então, tem a questão operacional para a companhia de saneamento, que é a questão da obstrução da rede, e tem a questão do meio ambiente, que é a poluição do óleo quando é lançado nos corpos d'água.
Como vimos, pequenas práticas sustentáveis, como reaproveitar o óleo de cozinha para produzir sabão, geram benefícios econômicos, sociais e culturais para empresas e comunidades, além, é claro, de preservar o meio ambiente. Três unidades do IFES tiveram projetos selecionados pelo edital da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica para apoio à criação dos laboratórios IFMake na rede federal. Cerca de R$350 mil serão investidos nos campi Estância e Lagarto e também na reitoria para aquisição de impressoras, scanners, canetas 3D, notebooks, além de outros equipamentos que possibilitem à comunidade acadêmica desenvolver a cultura Learn by Doing ou Aprenda Fazendo. A previsão é que até março do ano que vem, estes espaços estejam implantados na instituição. No próximo bloco, você vai conhecer como funciona a assistência estudantil do Instituto Federal de Sergipe. É rapidinho, a gente volta já já. Alô pessoal, aqui é Alisson, eu sou cantor e compositor e venho aqui para dar um recado importante para vocês. As inscrições do IFES Star 2020 foram prorrogadas até o dia 30 de outubro. Pois é, ficou interessado? Ficou interessada? O IFES Star é o maior festival de música estudantil e autoral do estado de Sergipe. Portanto, não perca. Como é que faz para se inscrever? Exatamente, você vai aqui no www.ifesstar.online. Lá você lê o regulamento, baixa o formulário, faz aquela inscrição e aí você prepara a sua música, solta a sua voz, porque a arte é essencial. Valeu, não percam! Estamos de volta. O processo seletivo para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação e técnico subsequente do IFES tem novidades. A principal delas é a análise de heteroidentificação, que os candidatos que pretendem se inscrever para as vagas de cotas raciais devem prestar atenção. A análise vai ser feita por meio de videoconferência. O IFES é a primeira instituição de ensino do Estado a adotar essa análise para ingresso de alunos. A resolução que estabelece as normas para o funcionamento das comissões étnico-racial foi construída com o apoio do movimento negro. A educação é um direito de todos e está garantida na Constituição brasileira. Por isso, as escolas públicas são essenciais e o IFES é uma delas. Mas além de oferecer um ensino gratuito, em muitos casos é necessário dar oportunidade para que os alunos consigam se manter nos estudos. Aí que entra o trabalho da assistência estudantil. Vamos ver como funciona na matéria de Adrine Cabral. O Instituto Federal de Sergipe é uma instituição pública e gratuita. Ainda assim, a realidade é que muitos estudantes esbarram em diversos problemas para entrar ou mesmo se manter na escola. Seja para garantir atendimento biopsicossocial e pedagógico, ou mesmo para auxiliar no custeio dos estudos, que o IFES conta com o Programa de Assistência Estudantil. De acordo com a diretora de Assuntos Estudantis, Irineia Santos, o documento que explica e oferece as normas desses auxílios é a Política de Assistência Estudantil, que está no site do IFES para consulta de toda a comunidade. Bom, a assistência estudantil do IFES ela tem como objetivo maior garantir a permanência e o êxito dos nossos estudantes. Então, ela funciona através da concessão de auxílios e bolsas que vão auxiliar nessa manutenção, na permanência dos nossos alunos no desenvolvimento das suas atividades didáticas e pedagógicas. Todos os estudantes possuem o acesso a algum dos benefícios no IFES, que pode ser desde o apoio de uma equipe de saúde ou mesmo o programa de bolsas e estágio. Mas há outros auxílios que são exclusivos aos alunos em situação de vulnerabilidade social. Para eles, até o custeio de itens básicos, como transporte e material escolar, pode significar muito para conseguir manter e concluir os estudos. Juliano Carra, estudante de graduação em agroecologia, é um desses alunos assistidos e ressalta a importância do programa. Eu já vi muitos alunos deixar de frequentar por não ter condição financeira, nem mesmo de pegar uma Topic, um Coppertause, ou ao menos diariamente estar pagando condução, transporte de ônibus em Aracaju. Já Cláudia Vitória mora em Carmópolis e faz o primeiro ano do curso integrado em edificações no campus Aracaju.
Ela relata que descobriu o auxílio e outros benefícios como alimentação e fardamento através de colegas e da coordenadora do curso. Foi muito bom porque, assim, muitas das vezes a gente tem pais que acabam ficando desempregados e com o auxílio que a gente recebe, a gente pode ir comprar o nosso próprio material. Tem o auxílio almoço, que é muito bom porque a gente que estuda em ensino integrado, a gente sempre tem essa correria de estar atrás de almoço, de ter que fazer almoço, ainda mais a gente que mora no interior, que acorda muito cedo e não dá para fazer almoço. Então, foi essa uma das vantagens que a gente teve. Ações de políticas de assistência estudantil são divididas em universais, como auxílios financeiros, alojamento e refeitório, por exemplo, e auxílios como de residência, permanência estudantil, de material e fardamento, que são algumas ações específicas. O IFSTAR, o maior festival estudantil de música autoral do estado, tem novidades. Quem dá o recado pra gente é o professor Vlamir Soares, um dos organizadores do festival. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Vlamir Soares, um dos organizadores do IFSTAR. Venho aqui para trazer 3 novidades. A primeira delas é que nosso festival será transmitido por TV aberta, através da TV Atalaia. A segunda novidade é sobre a premiação, quando teremos premiação de R$ 2.500 para o primeiro colocado, R$ 1.500 para o segundo colocado e R$ 1.000 para o terceiro colocado. E a última novidade, é que nós estamos, a partir de hoje, adiando as inscrições do nosso festival até o dia 30 de outubro. Então você que ainda não se inscreveu, vai lá no nosso site www.ifstar.online, faz a sua inscrição e vem participar com a gente do IFSTAR 2020. Um forte abraço a todos. No próximo bloco, você vai ver que os alunos do Campus Lagarto estão produzindo um zine para aproximar as pessoas da ciência e tecnologia. A gente volta já já. Hoje estamos distantes, mas sempre dispostos a atendê-los e a ajudá-los. Somos servidores do Instituto Federal de Sergipe e, por isso, estamos aqui para orientá-los a seguir no caminho escolhido para escreverem suas histórias. Mas também estamos aqui para acolhê-los, porque estamos distantes, mas estamos conectados, ligados, online nas redes, nas lives da vida que segue. Como segue firme o nosso desejo de ver um país forte por fazermos parte da base da transformação. Somos servidores públicos do Instituto Federal de Sergipe e por vocês serem nosso público é que celebramos o nosso dia, 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Voltamos. No final do ano passado, os estudantes do Instituto Federal de Sergipe foram beneficiados com o Programa de Apoio a Equipes de Competição Acadêmica, o CAD. O programa foi idealizado pela Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, a DINOV. Se você ficou interessado, então não saia daí, porque esse é o assunto do nosso quadro Entrevistas com a repórter Monique de Sá. Olá! No quadro Entrevistas de hoje, nós vamos falar sobre o Programa de Apoio a Equipes em Competições Acadêmicas, o CAD. E para tratar do assunto, nós convidamos o diretor de Inovação e Empreendedorismo do IFES, o Augusto Andrade, a professora Eline Alves, do Campo Socorro, e o aluno Igor Nascimento, também do Campo Socorro. Eles foram contemplados pelo programa. Augusto, conta para a gente como é que nasce o CAD e qual a importância desse programa para que equipes de professores e alunos possam participar dessas competições. Bom, o CAD ele surgiu de uma ideia de auxiliar a criar novas equipes de competição do IFES. Tá? Essas competições, na realidade, elas são focadas em jovens, em pesquisadores, a desenvolver novos problemas. Então, a ideia era o quê? Incentivar a criação de novas equipes no IFES. E não só criar novas equipes, mas dar suporte às equipes que atualmente já existem no Instituto. Por exemplo, existiam equipes em que os professores eles investiam recursos próprios para comprar o material, para desenvolver o produto, o robô, por exemplo, no caso de uma equipe de robótica, tá?
E, às vezes, tinha dificuldade de avançar justamente porque não tinham recurso nem disponibilidade. E o próprio aluno também fazer por pura vontade, puro gosto de fazer. Então, a gente resolveu criar esse edital, que foi apoiado imediatamente, assim que a gente levou pela professora Ruth, ela apoiou imediatamente esse edital, que é justamente para dar esse suporte aos estudantes e aos professores, porque com isso a gente consegue incentivar os alunos a participar, e incentivar o aluno a participar de competições como essa, melhoram o índice de rendimento do aluno e também aumenta a taxa de permanência e êxito desses alunos. Augusto, quantos projetos foram aprovados pelo CAD e quais projetos foram esses? Bom, Monique, foram 5 projetos aprovados, tá? Teve um projeto que se chama Incentiva a Participação de Equipes do IFES na MobFog, que é de foguetes, né? Da professora, se não me engano, a professora Elaine, lá do campus Estância. Tivemos outro que foi de preservação de motores do Baja, que é para competição de automóveis, lá do Campo Lagarto, com o professor Anderson Ezequiel. O outro foi de robótica educativa, chamado RoboEdu, do IFES Campus Estância, do professor Matheus Canuto. Tá? Teve também um que esse achei bem diferente, né, chamado Fiber Skills, que é competições de habilidades e competências específicas, que é sobre competição de conserto de fibra ótica, lá do campus Itabaiana, à época, né, o professor Marcos Pereira. E o outro que teve foi o nome é um pouquinho mais longo desse, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome todo. Desenvolvimento de robôs utilizando Arduino, aplicando conhecimentos adquiridos no curso de manutenção e suporte de informática do IFES, lá do Campo Socorro, em que um dos orientadores era o professor Clayton e o outro é a professora Eline, que está com a gente aqui hoje. Eline, você e seus alunos formaram uma equipe com o intuito de construir robôs através da plataforma Arduino. Como é que esse trabalho vem sendo desenvolvido? Então, o projeto era o desenvolvimento do robô com Arduino, por ser uma plataforma barata, acessível, que tem uma comunidade grande que trabalha, de hardware aberto, código livre. Então, por isso que a gente escolheu com Arduino, e o objetivo de desenvolver o robô era para participar na Olimpíada Brasileira de Robótica, que é uma Olimpíada que já tem uma certa maturidade, e o nosso campus nunca tinha participado. Então, esse projeto foi fundamental para que a gente começasse, desse o start, para que o nosso objetivo é que esse seja só o início, que todo ano o campus tenha uma equipe participando. Como você disse, Eline, um dos objetivos é justamente participar na Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Mas no meio do caminho veio a pandemia. Como é que vocês conseguiram driblar e fazer a execução do projeto? Então, Monique, realmente a pandemia foi um certo obstáculo, mas que, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Então, no início, a gente adquiriu alguns kits de robótica e cada aluno tentava desenvolver em casa as habilidades sozinho, mas estava muito difícil conseguir avançar assim de forma independente, fazendo reuniões virtuais. Então, a gente tomou todas as precauções, né, sempre usando máscara, álcool em gel, jamais tiraram as máscaras, e a gente passou a fazer reuniões em média 2 vezes por semana, para a construção do único robô que iria competir na Olimpíada Brasileira de Robótica. E assim a gente conseguiu. Igor, você é aluno do curso técnico subsequente em suporte e manutenção informática do Campo Socorro, certo? Como é que estar nesse projeto contribuiu para a sua formação? Sou aluno do Campo Socorro, sim, e o objetivo na minha formação foi pegar a teoria que eu já tinha em relação a programação, o Arduino, tudo como funcionava cada peça. Aí, formar o robô foi um jeito de ter os desafios e muitas vezes ajudar a gente, o que a gente viu na teoria, conseguir colocar em prática. Igor, enquanto aluno do IFES, quais foram as principais dificuldades que você encontrou para a construção desses robôs através do Arduino? As principais dificuldades que eu tive, primeiro, foi a pandemia, que a nossa equipe não teve muito, no começo não teve muito, como é que eu posso dizer, contato no meio presencial. E nisso a gente tentou fazer cada um na sua casa
na sua residência, mas não conseguiu por conta justamente disso, que precisava do trabalho em equipe. E a outra dificuldade é porque, como foi nossa primeira vez na UBR, na Olimpíada Brasileira de Robótica, a gente não tinha muito conhecimento a respeito do Arduino em si, que a gente começou no básico e fomos para o intermediário. Só que com a pandemia a gente se afastou um pouco, mas no final deu tudo certo na construção do robô. Augusto, a gente viu pelo depoimento do próprio Igor que estar inserido no CAD foi uma motivação a mais para eles, né? Então, no âmbito institucional, quais os próximos passos do programa? Bom, os próximos passos do programa vai ser a continuidade dessa proposta, né, de apoio a equipes. A gente teve uma dificuldade esse ano por conta da pandemia, então vai dificultar um pouco a ação no próximo ano. Mas a proposta é que a gente sempre tenha editais de apoio à competição todos os anos, para que a gente possa expandir essa cultura de competição que existe, né? Como o próprio Igor comentou, a oportunidade de enfrentar esse desafio, de construir um robô, de participar de uma Olimpíada, em que você vai utilizar o recurso e conhecimento que você viu em aula é valioso, né? Então, o que a gente quer é justamente isso, é manter isso e aumentar a quantidade de equipes que o Instituto tem. Isso gera um outro ponto, né? Que quanto mais equipes o Instituto tem e participa de competições, maior exposição que o Instituto vai ter também no futuro. Eline, vocês receberam uma quantia de R$5.000 para investimento nesse projeto, né? O que é que foi feito com esses recursos? Então, esses 5.000 foram de fundamental importância para que a gente conseguisse adquirir os recursos para montar o robô. A gente adquiriu 4 kits de iniciantes de robótica de 2 empresas diferentes, porque uns tinham algumas vantagens e outras desvantagens. Então, a gente adquiriu os 4. A gente adquiriu livros, a gente adquiriu plataformas de estrutura do robô, e aí, com todo esse recurso, eles foram pegando o melhor de cada kit e montaram um robô único, que não era de um kit comercial. Foram eles que construíram com a característica que eles acharam mais apropriada para executar a tarefa de seguir linha da OBR. Igor, conta pra gente como é que foi a experiência de estar na OBR, se você pretende participar de outras edições da Olimpíada. A experiência foi muito gratificante, pois consegui aprender muita coisa em relacionada à programação, o Arduino em si, e isso me ajudou muito na minha formação, porque é uma coisa que desde pequeno eu gosto muito, na parte de programação, informática, essas coisas. E pretendo sim, as outras edições da OBR, conseguir ajudar as outras equipes para dar o melhor do campus para a gente conseguir crescer nessa área. Gostaria de agradecer a participação do diretor de Inovação e Empreendedorismo do IFES, o Augusto Andrade, a professora Eline, né, do Campo Socorro, e o aluno Igor Nascimento, também do Campo Socorro. A gente volta aos estúdios com a Jamile Vasco. Uma publicação com linguagem simples e direta, que promete aproximar as pessoas da ciência e tecnologia. Confira agora na reportagem de Lucas Emídio. Imagine poder transmitir o conhecimento adquirido em sala de aula para as pessoas de sua própria cidade. Assim foi um projeto de extensão chamado Labic Itinerante. Nele, os alunos do Campus Lagarto tiveram que pensar em formas de levar os projetos do laboratório para outros ambientes. Mesmo assim, alguns precisaram passar por alterações por conta da pandemia. O projeto Labic Itinerante, ele surgiu da ideia da gente poder levar tudo que era desenvolvido dentro do Laboratório de Inovação e Criatividade do IFES para dar acesso à comunidade externa. Então a gente pega tudo que é desenvolvido e leva para as escolas, leva para o meio da comunidade, para o meio de uma praça, para que todo mundo possa ter acesso. No ano passado, o Labic exerceu isso na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que o Labic foi para a praça de Aracaju e apresentou todos os projetos que eram desenvolvidos, o futebol de robôs, realidade virtual e aumentada. A gente levou os projetos para que as pessoas tivessem contato. A gente viu que isso fez muito sucesso e escrevemos um projeto de extensão que está sendo executado esse ano. Devido à pandemia, a gente teve que adaptar o projeto para a realidade atual,
e ele teve uma pequena modificação. Como a gente não podia ir diretamente para a rua, a gente fez um grande evento online para divulgação científica, para dar acesso à ciência para a comunidade de Lagarto, Sergipe, de maneira geral. Foi então que Leonardo Santana, aluno do curso de Engenharia Elétrica do Campus Lagarto, viu a oportunidade de produzir um zine para levar um pouco de robótica para outros jovens da sua cidade. O fanzine, o objetivo dele seria o quê? Pegar alguns conteúdos relacionados, por exemplo, conteúdos de robótica educacional, como é que eu posso dizer, realidade aumentada, e entre outros, colocar ali dentro e tentar mudar ele de uma forma que seja possível ensinar esses temas dentro de sala de aulas, e assim, chegando a mais próximo da essência do projeto do Labic Itinerante, que é semear essa cultura e criar essa cultura tecnológica dentro da comunidade, que é a cidade de Lagarto. Essa é a primeira edição do fanzine digital Labic, que tem uma linguagem simples para que qualquer pessoa possa entender sobre assuntos tão específicos como os da ciência e tecnologia. Ele será lançado de forma online e vai ficar disponível no site do Labic. A ideia é trabalhar o tema da fanzine em qualquer sala de aula. Ela seria elaborada para estudantes de ensino fundamental e médio, né? Só que por esses motivos de tentar expandir mais como é que eu posso dizer? Expandir mais essa ideia, levar essa cultura mais para a comunidade, foi mais sensato chegar e deixar que ela seja alcançada por diversas pessoas. Projetos como esse do Leonardo puderam ser apresentados durante a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento, além de ser multicamp, ele ocorreu de forma totalmente online durante os dias 19 até o dia 23 de outubro. Os alunos interessados puderam participar por meio de lives no YouTube e no Google Meet. Servidores do Campus Glória criaram o projeto Cestas Culturais, que tem como principal motivação contribuir para a saúde mental da comunidade interna e externa do IFES nesses tempos de pandemia. Assim, despertar o interesse pela arte e cultura como forma de transmissão de conhecimento, alegria e esperança. Veja na reportagem de Joyce Félix. O projeto Cestas Culturais do Campus Glória surgiu durante o isolamento social, com o objetivo de acolher a comunidade e dar suporte emocional nesse momento tão difícil. A turma sempre se engajava, né? Estava ali presente, participando, assistindo, vibrando, conversando. Os professores também, né? Estavam lá curtindo os seus alunos ou ex-alunos. A gente teve esse envolvimento, né? O professor, o diretor do campus não perdeu praticamente nenhuma live, eu acredito. E nossos colegas estavam ali assistindo, a comunidade também se aproximou e tem sido bem legal, né? Cleidiane Moraes é egressa e atual servidora terceirizada do Campus Glória. Ela é cantora e foi uma das atrações do projeto. Ela relata que essa conexão com projetos culturais do IFES não é de hoje. Desde quando eu estudava aqui, que a gente sempre pensava em projetos voltados para a questão cultural, né? Tanto que na época, quando eu era estudante aqui do IFES, a gente participava de gincana em Aracaju. Tinha as próprias gincanas do IFES, que era muito bom também, que aproximava todos os campings e era muito bacana. E foi uma sensação muito boa. Eu sou egressa, mas continuo trabalhando aqui na instituição. E para mim é bom ter essa visão meio que de vários ângulos, né? Como aluna, como uma pessoa da comunidade, como alguém que agora está aqui trabalhando junto. É muito bom, uma sensação muito boa, sempre estar junto. Os projetos culturais do IFES continuam mesmo com distanciamento social. Os palcos agora são outros. As apresentações são feitas de forma online, através de lives. E a plateia? Bem, ela ocupa agora outra cadeira, em frente ao computador. Assim, o projeto Cestas Culturais abriu as janelas virtuais para projetos de outros campi, a exemplo do coletivo Reexistir, do campus Estância, que surgiu da necessidade dos alunos se expressarem dentro da comunidade que eles vivem e, com isso, desenvolver uma formação mais humana. Ela vai tornar, digamos assim, as relações do aluno mais fáceis, ela vai melhorar a relação dele com as outras pessoas. E aí eu acho que os alunos, eles me mostram isso, que tipo, o projeto, ele, embora não tenha uma conexão em termos de conteúdo com a disciplina que eu ministro, eles participam da formação do aluno, inserindo preocupações, né,
preocupações com o outro, preocupações com a sua própria existência, promove ensinamentos, assim, digamos, mais relacionados à formação cidadã. Então, todas essas questões, elas vão ter um impacto direto na formação educacional do educando. O Juan Pereira é aluno do primeiro ano do curso de Edificações do Campus Estância. Para ele, o coletivo auxilia na desenvoltura com a escrita e também na vida acadêmica. Ele agrega o desenvolvimento, né, da escrita, né, que a gente pode aprender mais sobre a gramática, formulando poesias, e também nos ajuda a nos desenvolver na vida acadêmica escolar também, devido à convivência com os colegas. Seja o teu rosto, seja o teu sorriso, seja os teus pés, e faça o que é preciso. Seja a tua pele, seja o teu olhar, seja a tua boca e não tente mudar. Seja o teu cabelo, seja a tua idade, seja o teu peso e não mude a sua identidade. O Jornal Integrado vai ficando por aqui. Outras notícias do Instituto Federal de Sergipe você acompanha no nosso portal www.ifes.edu.br. Tchau!